Gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer muito a Amanda, nossa produtora, que está fazendo todo esse evento para a gente, né? E agradecer a professora Edileuza e o Anapaquá por estarem aqui, por estarem participando desse evento, que é bem importante para o nosso programa. Vou fazer uma breve apresentação. O Anapucacá Tupinambá trabalha desenvolvendo uma articulação nas políticas públicas em relação à questão indígena. Qualquer coisa me corrijam. Né? É uma ativista da cultura livre, do software livre, das mídias livres, né? E trabalha, foi um dos membros fundadores, né, da Rádio Yandê, que é a primeira rádio web indígena do Brasil. Né? É muito importante o trabalho que ele faz nesse net-ativismo, né? E é muito importante a gente pensar todos esses trabalhos que estão indo contra a maré, principalmente nos momentos que a gente vive agora, né, em que a gente precisa resistir, que a cultura indígena tem que ser bastante preservada no momento em que a gente está sofrendo, né? É um campo que normalmente já é tenso na sociedade brasileira, mas que agora se tornou mais tenso ainda. E a professora Edileuza Penha de Souza, que trabalha desenvolvendo pesquisas na área do cinema, com ênfase no cinema negro no Brasil e no continente africano. Né? O trabalho da doutora Edileuza é em educação, trabalhando com as comunidades quilombolas, arte, cinema africano, cinema e cineastas negros, educação das relações étnicos raciais, e ela tem um foco forte na formação dos professores, e atualmente ela é professora da Universidade de Brasília. Eu vou passar a palavra para a professora Edileuza. Bom, boa noite. O Beto, né, que estava na mesa anterior, disse que a gente não pode iniciar nada sem saudar Exu, então, primeiro do que tudo, eu quero saudar Exu, que é o patrono do cinema, é o patrono da comunicação, saudar os meus orixás, as minhas mais velhas, os meus mais velhos, os meus mais novos, as minhas mais novas, agradecer profundamente o convite, Amanda e o professor Gilson, que fizeram o primeiro contato, saudar a mesa e saudar vocês e pedir licença para falar. Bom, eu me chamo Edileuza Penha de Souza, eu sou do Espírito Santo. Então, uma alegria imensa ter ouvido a professora Leda Martins, do qual eu tenho tido a satisfação de ler. E faz algum tempo que eu venho estudando cinema. Eu acho que o que me trouxe estudar cinema foi... Acho não, isso eu tenho certeza, uma historinha bem rapidinho. Em 2003, o meu companheiro foi morar em Brasília. Em 2004, os meus filhos foram morar em Brasília e eu fui em 2005. E na ocasião, eu fui para trabalhar no Ministério da Educação com a implementação da Lei 10.639. E uma coisa que eu observava é que os professores reclamavam em dizer que não havia material para implementar a lei. E aí, num seminário, eu e uma colega, comecei a enumerar os... Bom, a minha vida inteira eu fui professora da educação básica. Ninguém me ensinou, não foi na universidade que eu aprendi a levar a diversidade para a sala de aula. Né? Mas aí eu comecei a enumerar, junto com essa professora, os filmes que nós usávamos em sala de aula antes mesmo de existir a Lei 10.639. Até porque
Não vou falar isso, mas tem uma bibliografia vasta aí, do quanto o movimento negro, o movimento social negro, ele foi responsável, no que se culminou em 2003 na Lei 10.639, que hoje já nem existe mais, né. O Temer fez o favor de acabar. Bom, mas é nesse momento que a gente começa a fazer uma lista dos filmes, que surgiu a ideia da coleção Negritude, Cinema e Educação. É um livro dirigido aos professores, são filmes com protagonistas negros, e possibilidades de atividades de como professores podem utilizar desses filmes para pensar a lei dentro da sala de aula. E aí começou a acontecer alguns convites de cinema, e eu sempre me recusava, porque eu era apenas uma apreciadora de cinema, mas eu não entendia nada de cinema. Até que um dia, numa feira de livro, uma professora me disse que... Você pode abrir para mim, por favor? Uma professora me disse que, quando ela tinha lido um dos artigos, ela chorou tanto que ela estragou o livro. Eu falei: escreve isso, mas ela nunca escreveu, não sei quem é essa pessoa, enfim. Mas foi o gatilho, porque no dia seguinte eu recebi um outro convite, e eu falei: bom, depois de ter ouvido aquela professora me dizer isso, eu não posso mais ficar me recolhendo a minha insignificância, e se recusar a falar sobre esse lugar. Mas uma coisa que eu sempre me instigou é por que o cinema, como maior propagador do amor romântico, ele não nos contempla, né? E aí uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é: que filme de amor você conhece cuja protagonista é uma mulher negra? Eu acho que, nesse momento, hoje nós temos vários, né? Mas a gente ainda conta no dedo das mãos. E aí eu fico pensando, ouvindo as falas que me antecederam também, o quanto que é importante os nossos corpos negros, os nossos corpos indígenas, os nossos corpos gays, trans, enfim, porque é a nossa presença que vai mudar o tom disso. Outro dia, na frente da televisão, e aquela coisa de pegar o controle e sair procurando, tinha um filme com a atriz que ganhou o prêmio de melhor atriz ano passado, no Festival de Brasília. Foi a primeira atriz negra a ganhar um prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília, que é um dos festivais mais antigos do Brasil, que tem 52 anos, e que agora, com essa reviravolta, periga também não acontecer o festival esse ano. Fico pensando que o FESPARCO, que é o Festival Pan-Africano em Agadugu, ele existe também há 50 anos, já passou por várias ditaduras, e nem por isso deixou de haver nenhuma edição. E aí a gente muda o governo e a gente corre o risco de perder tudo. Mas, enfim, vou voltar ao que eu estava falando. E aí era um filme que se passa aqui na UFRJ, porque chama-se Praça Paris. Com a mesma atriz. Sem dar spoiler, né? É uma pesquisadora de Portugal, que vem fazer a tese de doutorado, e um dos objetos de pesquisa, né, é essa moça que é assessorista aqui na UFRJ. E aí, assim, essa moça, que é uma moça negra, ela foi estuprada pelo pai,
ela tem um irmão que é um bandido violento, que está na cadeia, e em determinado momento ela arruma um namorado, que é a possibilidade de afeto, mas nada dá certo, né. Enquanto que essa moça negra via na pesquisadora um lugar de refúgio, a pesquisadora começa a perceber na sua paciente, né, um lugar de trevas, enfim. E aí, dias depois, eu ouvi a Lúcia Murat dando uma entrevista, também no Canal Brasil, onde ela dizia que, como ela é uma pessoa de classe média e de classe média alta, ela nunca tinha vivenciado violência. E que ela só foi vivenciar a violência na ditadura militar. Foi lá que ela conheceu a violência. E aí eu fiquei pensando, como é que essa senhora consegue imprimir toda a violência nos corpos negros? Como ela própria disse, ela não conhecia violência. E o que a faz pensar que nós, negros, somos somente isso, somente violência. E aí, estou contando essa historinha porque a proposta que, quando a Amanda pediu uma proposta, eu falei: quero falar de cinema e autocuidado, quero falar de cinema e amor. E recentemente eu fui chamada para uma entrevista e aí a jornalista me disse assim: então, quando mulheres negras fazem cinema, elas fazem um cinema de gênero e raça. Eu falei: não, quando mulheres negras fazem cinema, elas fazem cinema de amor. Foi uma frase assim, de efeito, mas depois eu fiquei pensando que é isso mesmo. E aí eu trouxe até alguns filmes, a gente vai pular essas imagens, porque a ideia era pensar também um pouco nessas imagens estereotipadas que nos agride a todo momento, e aí são elas que a gente vai pular para a gente falar do que interessa, que é falar de amor, né. Bell Hooks diz que o amor cura. E aí, eu acho que todo mundo aqui tem pelo menos um filme que é o filme da sua vida, né. Eu tenho vários. Mas tem aquele filme que a gente molha a calcinha, que a gente mela a cueca, que a gente é capaz de ver muitas vezes, enfim, por vários e determinados significados. E aí eu fico pensando também que até ontem era pouco provável que um desses filmes fosse realizado por mulheres negras, né. Adélia Sampaio, que embora mineira, radicada no Rio de Janeiro, é a primeira cineasta negra da América Latina a fazer um filme lésbico na década de 80. No entanto, a história de Adélia Sampaio foi totalmente invisibilizada, né. Aos 70 anos que a gente começa a reconhecer o trabalho de Adélia, que é uma mulher que está aí, por 74 anos, e está aí em produção total. Bom, eu, então, ultrapassando essas imagens estereotipadas, porque eu, depois que mandei para a Amanda, eu falei: por que eu mandei isso, né? Eu estou dizendo o tempo todo que essas imagens fazem mal, e então a gente vai pular para... E eu acho que também já passou da hora, porque eu acho que é perseguição de historiador, né? Que acha que tem que ir lá no fundo das coisas. Não, vamos dizer eu te amo antes de ficar pensando
né, discutir as relações e tal, vamos para o que interessa, né? Então, acho que é isso, assim, queria falar de alguns filmes que foram produzidos agora nos anos 2000 e que são filmes que nos ajudam a pensar, e nos ajuda a pensar esse lugar do afeto, né? Os filmes que de fato nos afetam. Uhum. Acho que o primeiro deles é o Cores e Bota, da Bell Hooks. Deixa. Depois disso, as coisas ficaram um pouco complicadas. O que aconteceu? Oxum foi buscar outros amores.
ela entrou no rio e nunca mais saiu de lá. Posso te ler um poema? Pode. Ela nasceu cacto. Eu nasci balão. Ela é filha do vento que me move. Eu da água que a rega. Seu corpo é poesia em braille para o meu cego amor. Teu corpo de romance possui trilha sonora. Ela é peça teatral que minha alma almeja encenar. Ela mundo, eu calmaria. Ela é vento e romance, eu sou água e poesia. Quem diria? Ela inverteu o Itã. Nessa nossa versão, Oxum foi conquistada por Yansan. Revolução é sua mão na minha. Beije sua teta e diga que ela é linda. Peço licença e proteção a todos os nossos ancestrais. Bom, esse é um trabalho de 2 alunas que eu botei, mas enfim, estava na dúvida se ia exibir ou não, para dar um exemplo de um filme de amor, e é um curta que eu gosto muito, porque inverter o Itã, que não tinha um final feliz, e terminar com um final feliz, eu acho que o que nós precisamos em tempos tão turbulentos é, de fato, o final feliz. Pelo menos no cinema, né? Sim, ir para o cinema e encontrar final feliz é fundamental, porque eu acho que, sem dúvida, o cinema tem esse lugar de refúgio. Você vai botar o PowerPoint? Por favor. Eu ainda tenho alguns minutos. Beth, já acabou? Porque se deixar, eu falo a noite toda. Mas a ideia também não é essa, né? A ideia é que a gente possa ter um tempo para trocas. Vai pulando. Pode pular. Tá, então, na Juliana. Bom, acho que é um curta que vale a pena, da Juliana Vicente, que é Cores e Bota. Eu acho que, como vocês são muito jovens, não são da era Xuxa, né? Mas as pessoas que têm em torno de 30 anos foram contaminadas com as imagens da Xuxa e sua Xuxete. E é um curta, que é a história de Joana, uma menina que quer ser paquita, como quase todas as meninas desse país quiseram ser paquitas,
até descobrir que a impossibilidade de ser uma paquita negra e se transformar numa fotógrafa, que é meio que a história da própria Juliana. Pode passar, Amanda. Esse filme da Mariana Campos é um filme que eu gosto muito também, de uma menina aqui do Rio. O protagonista passa a noite inteira para dizer ao pai que ele é gay. E esse filme é muito importante para mim, porque tem hoje colega, né, mas foi durante muito tempo o meu monitor. Ele estava no segundo semestre e ele chegou no dia em que a gente estava exibindo esse curta, e depois de algum tempo ele disse: professora, eu não vim à aula porque depois de ter visto Amanhecer, eu tinha que contar para minha mãe, tinha que contar para minha avó, que são mulheres que o tempo todo vivem me empurrando outras mulheres, que eu sou gay. Então, acho que também esse poder de afetar que o cinema tem, e essa história particular de uma pessoa muito próxima a mim. Renata Martins, com Aquém das Nuvens. Eu vivo dizendo que esse filme, assim como o filme a seguir, que é o da Viviane Ferreira, né, poderiam ser mulheres de qualquer cor. E são protagonistas negras, porque a diretora é uma diretora negra. E aí uma semelhança também pode passar, entre Viviane e Renata, é que Viviane se inscreveu em todos, eu estou dizendo todos os festivais no Brasil, e ela não foi aprovada em nenhum. E só quando ela é indicada para exibir o filme no Festival de Cannes, é que o cinema brasileiro a reconhece. Né? E Viviane está aí hoje. Depois a Adélia fez o primeiro longa-metragem de ficção em 1984, e agora, 30 e tantos anos depois, a gente tem a possibilidade de ter uma mulher negra sem coprodução, sem co-direção, fazendo o segundo longa, né? Que vai ser Um Dia com Jerusa, que estreia agora esse ano. Pode passar. Jamile Coelho e Cíntia Maria, que é uma animação que eu gosto muito também, que é o Orunhaê, a Criação do Mundo, que, como a professora Leda Martins falou aqui, não dá para a gente pensar cinema sem falar de ancestralidade. Aliás, não dá para pensar nossas vidas, nossos corpos, né, nossos desejos, nossos amores, sem pensar em ancestralidade. Bruna Barros, que é O Amor de Ori, que a gente acabou de ver. Um filme aqui também do Rio de Janeiro, A Barba Fuentes, que é Sharp Noir, que é uma história de amor também, entre dois corpos negros. A Mariana Luísa, também aqui do Rio de Janeiro, Casca de Baobá, que é um filme lindo, que vai falar sobre quilombo, que vai falar sobre ancestralidade, que vai falar sobre o poder dos corpos negros dentro das universidades, da importância das cotas. Enfim, uma frase aí da Adélia, que ela diz: é desafiante nascer negra num país que tem embutido no seu bojo o preconceito de cor e também um preconceito social. Uma negra criada no asilo pode se tornar uma cineasta? E hoje a gente diz sim. Todas as mulheres negras que quiserem ser cineastas, sim, elas podem, né? E Viviane, para terminar, uma frase de Viviane Ferreira, quando ela diz do compromisso que ela assume com a família quando ela sai de casa, ela é baiana, vai para São Paulo estudar cinema, e de trazer essas histórias de volta, né? Eu acho que é isso. Por isso eu tenho dito que quando nós, mulheres negras, fazemos cinema, nós estamos falando de amor, e o amor é revolucionário. Bom, é isso.
Muito obrigada mais uma vez. Eu trouxe lá do Cerrado um quartzo rosa, que é uma pedrinha do amor. Tem outras cores aqui, mas procurem as mais rosinhas. Eu sei que todo mundo aqui tem um amor, né? Mas, enfim, professora Beth, e passo para a Amanda, que já vai passar para vocês, enfim. Muito amor nas suas vidas. Obrigada. Eu queria agradecer a sua fala, agradecer o quartzo, né? E agradecer esse histórico, né, dessas mulheres que estão rompendo uma barreira difícil, né, num campo muito dominado, né, talvez pela indústria, talvez por outras questões, e que estão conseguindo traçar uma outra história. E queria passar a palavra para o Anapuacá. Boa noite a todos. Eu sou Anapuaca Tupinambá, sou da etnia Tupinambá da Bahia, resido aqui no Rio de Janeiro já há alguns aninhos. Lido com comunicação minha vida inteira. Tenho 45 anos, comecei no movimento indígena, eu tinha 6 anos de idade, fui alfabetizado de 4 para 5 para acompanhar meu pai, para ler para ele. Meu pai tem 81 anos hoje. Hoje ele acabou de ser atropelado lá na Bahia, mas está bem. Está bem. Quando eu tinha acabado de chegar aqui, eu estava com essas informações que ele tinha acabado de ser atropelado e o cidadão evadiu-se. Mas ele está bem lá em Itabuna, está ótimo. E esse senhor, me provocou, acho que a vida inteira no movimento indígena, quando eu ouvi pela primeira vez um programa chamado Programa de Índio, que passava na rádio USP em São Paulo, nos anos 80, no princípio dos anos 80. E o programa de índio, ele acabou me ocupando uma vida inteira de perguntas e questionamentos, aonde só em 2013 eu consegui uma resposta. A pergunta era simples: por que nós, povos indígenas, não temos representação midiática em nenhuma mídia dos não indígenas? E eu não falo branco. Esse termo, para mim, branco, eu generalizo mesmo, no aspecto não indígena e indígena. Não é um apartheid, mas o entendimento que nenhuma outra mídia a gente conseguiu ser representado por nós mesmos, porque nunca houve espaço. Diferente de muitos outros, a gente sempre é invisível, e é invisível até hoje. Quando se fala de povos indígenas ou de diversidade racial no Brasil, raramente alguém lembra de um indígena. Fatos como da professora, que agradeço muito, né, em citar os povos indígenas, é muito raro em qualquer processo. Mesmo dentro da academia, quantas vezes já estive e esse espaço de, no mínimo, ser lembrado os povos originários, que não são povos tradicionais, existe uma diferença muito grande nesse aspecto, né? Originários, processo de origem, até por direito legal mesmo, então existe uma narrativa específica. E o programa de índio, criado por Ailton Krenak e Álvaro Tucano, ele me inspirou no aspecto de mostrar os povos indígenas a partir da sua própria origem, onde eles contavam a sua própria história, criavam suas narrativas. Fazendo pesquisa, eu descobri que nos anos 50 já havia produção de conteúdo vindo por indígenas, mas eles utilizavam plataformas indigenistas, que normalmente cerceava alguns aspectos de pensamento. E aí não é tratado como uma mídia indígena. E durante anos estudando tecnologia, comunicação, quando eu vim para o Rio de Janeiro no final dos anos, em 87 para 88, eu cheguei no Rio em 1987, 31 de dezembro, a 3 horas e 33 minutos no Novo Rio.
E a primeira música foi Marina Lima, Vem Chegando o Verão, vem marcando a minha vida inteira, né? De coisas que marcam. Até porque eu sempre fui fanático por comunicação, rádio principalmente. Minha vida inteira rádio eu vi desde pequeno, dentro da aldeia. A gente tinha um horário específico para ouvir a rádio, no horário da Voz do Brasil, um rádio a válvula com 12 pilhas imensas, que a gente só tinha aquele horário. E aquilo me fascinava, o poder da comunicação, o poder de falar e como a gente levaria isso. E nesse processo da minha vida, eu fui um dos piores DJs que eu conheci na Zona Oeste. E aí o pessoal, para não me demitir, me transformou num light jockey, aquele cara que acende a luzinha e apaga. E por falta de opção, num dia, em cima de um carro de som, eu virei locutor. E trabalhar como locutor, fui para a rádio comunitária, rádio AM, rádio FM. Eu falei, olha, eu gosto dessa parada. Mas antes disso, só para dar um tema, por que realmente a mídia entrou, e aí a gente entra no processo da etnomídia mais na frente. Quando eu tinha 15 anos, eu morava em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e eu fiz o meu primeiro zine baseado na experiência de comunicação punk, principalmente, né, como ela era revolucionária no aspecto de construir pensamento. Na capa eu falava sobre como se refina a cocaína. Não processo químico, até porque eu não entendia muito bem de química. Eu falava muito bem como se processava ela economicamente, como ela fazia o ciclo, e que normalmente não era a favela o ápice disso tudo. Ele parava em 2 pontos específicos da parte econômica alta e principalmente no processo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Só que parou na mão dos meus vizinhos, que eram militares, e aí, ele gentilmente, eu fui conduzido a uma delegacia pela primeira vez. Não fui detido, né, totalmente, mas rolou uma pressão e aquilo me deixou muito feliz ser detido, porque eu fiz uma notícia que incomodou os policiais do condomínio onde eu morava. Porque se eu conseguia, com um zine, com um mimeógrafo, incomodar os policiais, o que eu poderia fazer com outras ferramentas? Eu senti o gostinho do poder da comunicação. E fui estudar informática, tecnologia, virei programador, e internet surge nos anos 90 na minha vida. Fui trabalhar no jornal aqui no Rio, que chamava Black News, Notícias Sem Preconceito, onde o dono era o cara mais preconceituoso que eu já conheci até hoje. Não consegui atualizar. E lá a gente tinha um espaço para falar da causa LGBT, ainda a sigla era muito específica da LGBT, do movimento negro sindical, mas não tinha nada de indígena. E aí a gente começa a ocupar os espaços, eu e a minha falecida esposa, que era jornalista, e do povo Funiô. Essas experiências, em 2001, entrei na rede de comunicadores chamada Índios Online. E a rede Índios Online, ela me deu outra experiência, que era um processo, a busca da autonomia e protagonismo da comunicação indígena, um lugar que, na época, a gente não tinha. Então, era perfeito para dizer, isso aqui não me serve. Saio de lá, comecei a ser programador em WordPress, circulei o país produzindo conteúdo em aldeias e territórios indígenas, principalmente criando portais. No início dos anos 2000, eu começo a repensar o conceito da comunicação, onde a gente começa a criar a composição da etnomídia indígena. Como a gente levar o processo da comunicação para os territórios indígenas, seja em contexto de aldeia ou contexto de cidade. Até porque, normalmente, quando se pensa em indígena, pelo menos ainda no processo da colonização, se pensa indígena ainda em aldeia, não se pensa no processo de indígena em contexto urbano. Vamos pensar, o Complexo da Maré tem mais de 5.000 indígenas morando só dentro do Complexo da Maré. E autodeclarado sim, está lá no IBGE, bonitinho. Mas a sociedade não vai ver, normalmente, o indígena, porque tem ainda a estupidez e a ignorância de achar que indígena só é o indígena do Xingu, ou indígena, pelo menos, editado pelo Globo Repórter, né? De como vivem, como se reproduzem. E essa noite, no Globo Repórter, você vai ver isso. Nunca a visão do indígena a partir do ponto de vista dele. Em 2013, eu convido mais 2 indígenas, Renata Tubinambá e o Denilson Baniwa. Baniwa, ele é de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e a Renata é de Niterói, e a família dela é toda da Bahia. Eu precisava encontrar no Brasil inteiro, eu já tinha circulado o país inteiro,
2 ou mais indígenas que tivessem experiência de ativismo de campo, de embate realmente no processo de aldeia e também nos embates na cidade e tivesse experiência de comunicação. Por que esses 2 elementos principais? Primeiro, para não ter um elemento que chama etnocentrismo. O etnocentrismo ele derruba qualquer sociedade, principalmente indígena. Porque como temos uma diversidade de mais de 300 povos indígenas, imagine você ser etnocentrista. Você vai pensar só no seu umbigo, vai esquecer os demais. E a experiência é, vamos fazer comunicação para todos. E nasce a Rádio Yandê, em Niterói, e o próprio conceito da etnomídia, que é produção de mídia feito pelo próprio. O que funciona para o povo tupinambá não funciona para um guarani, não funciona para um pancararu, não vai funcionar para um caingangue, não vai funcionar para um xoclém, para um camaiorá, para um caiapó ou qualquer outra etnia. A própria etnia tem que começar a construir a sua própria linguagem de comunicação. Como ela já tem o seu processo cultural já muito bem definido, até pode ser definido como nação independente, porque existe forma política, social, cultural, língua, forma jurídica e outros fatores como nação, por que não pode ter o seu processo também de comunicação, o seu processo comunicacional indígena? Se ele se fortalece como processo comunicacional, automaticamente ele consegue demandar no seu dia a dia uma força muito grande na construção das suas narrativas. E aí que fortaleceu. Como a internet no Brasil demorou um certo tempo para a gente ter boas conexões, a Rádio Yandê teve que produzir conteúdos antes e em loco, buscar nas aldeias os conteúdos, até a gente conseguir, em algum momento, as redes sociais, as plataformas de mensagens instantâneas, conseguir receber esses conteúdos. E nesse momento, as coisas começam a acontecer. A gente começou a receber músicas diretamente da aldeia, principalmente de rituais mais tradicionais, mas criamos um cenário musical que até então não existia, que é da música contemporânea indígena, aonde hoje a gente tem heavy metal cantado em tupi, a gente tem forró, tem sofrência, tem pagode, tem MPB, tem vários gêneros musicais. Até quando eu falo em sofrência, o pessoal fica bem abismado. Mas indígena também sofre de amor e também é corno. Então é muito importante a gente lembrar, e aí o amor é muito importante, né? E tem músicas românticas, assim, também falando de amor indígena. Até porque eu poderia dizer, lembrando um programa antigo meu e fazendo um pouquinho de vozinha de locutor, assim, Night Love, o amor em forma de canção, o índio também ama. É bonita a coisinha, mas é bem isso. Gente, essa vozinha eu fiz um programa que era falando de amor, e na época eu não amava, era horrível fazer um programa sem amar. E aí passei a amar essa jornalista indígena, e aí, claro, fazia programa para ela, né? Era só para ela mesmo. E o que acabou acontecendo, a Rádio Yandê hoje ela tem 6 anos, vai fazer 6 anos em novembro, a gente conseguiu ter 160 línguas em conteúdos indígenas, 2 milhões de ouvintes, 80 países, autonomia e protagonismo mesmo, a gente não tem publicidade, a gente não tem patrocinador. É muito louco isso, porque a gente descobriu que a gente tinha um nicho de mercado que ninguém tinha. A especialização de entender povos indígenas, porque a gente tinha contato com eles. E a gente aprendeu muito com isso. Uma das melhores coisas da minha vida, e aí eu digo desde lá no início da rádio, do programa de índio do meu pai, é dizer assim, meu pai nunca me deu, e mesmo, um centavo de grana, mas ele me deu uma oportunidade de ancestralidade, de conhecimento, a qual nenhuma academia, e olha que já passei por um monte de faculdades, universidades, conseguiria me ofertar, que é o conhecimento ancestral. E esse conhecimento ancestral ele me busca muito longe, até porque eu consigo hoje narrar as minhas 10 gerações passadas, e ela chega até Catarina, Paraguaçu, na Bahia. E ter narrativas ancestrais, e aí entra tudo isso, ele te fortalece em todos os aspectos. Aqui me mobiliza e mobiliza toda a nossa equipe hoje da Rádio Yandê, tanto o Denilson, que hoje ele está produzindo arte, ele é um artista plástico, já famosinho no Brasil, blogueirinho, outras coisas mais. Bota lá Denilson Banil, você vai ver o cara mais perturbado
na área de ser artista plástico, porque ele provoca qualquer nação utilizando as artes dele. E a gente construiu isso, um ambiente, um cenário tão bom, mas tão bom, que nesse ano, em novembro, a gente vai fazer o primeiro Festival Internacional de Música Indígena do país. Vai ser em São Paulo, até porque São Paulo paga, né? Rio de Janeiro não aceitou essa proposta, e eu me sinto nesse momento parecendo o Seu Jorge, quando reclamou do Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram disso, mas o Rio de Janeiro não aceitou essa proposta, e a gente acabou levando para São Paulo, e São Paulo abraçou. Esse evento vai ser dentro de um centro cultural judaico, que tem a forma de uma Torá, e é muito louco isso tudo, porque eles gostam do processo ancestral. E nessa estrutura toda vai ter várias coisas interessantes produzidas pela Etnomídia. A gente vai ter um conceito específico, que é um desfile de moda para uma designer indígena, onde ela traz toda a tradição do seu povo, que é do povo Caduel. Vocês podem anotar aí, buscar arte Caduel. É estranho um tupinambá falar, mas é uma das artes mais lindas que eu já vi na minha vida. Enquanto, pelo menos com os olhos que eu consegui enxergar, é uma das coisas mais lindas. E ela está produzindo moda com isso, né, no aspecto de muita identidade, muita história. Ela está contando a história de como eles conseguiram Mato Grosso do Sul e anexar ao Brasil durante a Guerra do Paraguai e muitas outras guerras durante o Mato Grosso do Sul. Então, narrar isso de forma gráfica e sem ter nenhuma linha escrita é muito legal. A gente vai ter imersão virtual, utilizando realidade virtual, com o conceito de tecnoxamanismo e outras propostas holográficas, trazendo todo o nosso processo ancestral como ferramenta e com toda a tecnologia que a gente tem, que algumas ainda é até inacessível para algumas pessoas. Ambientes onde a gente vai botar exposições de empreendedores indígenas. O que eu estou citando para vocês é como a gente está ocupando hoje alguns espaços, levando todo um conceito aonde o próprio indígena assume seu espaço, aonde ele gera suas narrativas e suas linguagens e gerando um protagonismo. São referências. Isso é muito difícil num país. E aí não vou dizer só o atual momento, porque nunca foi bom para indígena nenhum dos governos, e isso eu posso ser muito sincero, nunca foi, mesmo no aspecto, e não quero gerar um discurso de quem foi bom ou ruim, mas nunca foi. A questão é que, durante o nosso processo político anterior, a gente falou assim, durante as últimas eleições, os não indígenas vão descobrir o que é que a gente sente na pele todos os dias, nesses 518 anos. E agora, no 519, a gente só teve um caminho para poder realmente ficar um pouquinho mais feliz, é produzir arte, produzir conteúdo político a partir da arte. E a etnomídia, ela vem, de alguma forma, a trazer esses ambientes. E tantas narrativas que a gente tem feito. Mesmo o cinema indígena, a produção de narrativas específicas é muito legal. Até porque é o ponto de vista do indígena sobre ele mesmo. Existe um filme que acredito que alguns conheçam, se não conheçam, que chama Hipermulheres, que foi produzido pelo Tacumã Cuicuro. A versão que normalmente os não indígenas assistem é a versão editada, que a gente fala que é a versão para branco e para Globo Filmes. A versão que eles assistem na aldeia tem mais de 6 horas. E eles não assistem essa versão editada de 1h20. Eles não assistem porque eles falam que, e é verdade, ritual não se edita de forma alguma. Vocês lembram de algum Pai Nosso está aí no céu, amém? Né? Você não edita a arte, você não edita a fé do outro, por que tem que editar a nossa? Tem que virar um momentinho de musiquinha, botam uns batuques, umas flautinhas, os indígenas andando peladinho de um lado para o e legal, tá? Realmente é isso que é uma imagem de um indígena? Ontem, gravando para uma série que eu estou participando, de um reality show, que vai passar no futuro, eu encontrei o técnico de áudio, é do povo potiguara,
Ele sempre se negou no contexto urbano porque tinha vergonha de dizer que era indígena. E as pessoas não acreditarem que ele era indígena. E eu entendo muito bem disso, eu passei por isso na escola. Ninguém acreditar que eu era indígena. Porque o estereótipo indígena que tem é o indígena do Amazonas, do Centro-Oeste. Não indígena da diversidade, não indígena do Nordeste, não indígena do Sudeste, não indígena do Sul, que tem fenótipos diferentes. Existe uma diversidade tão grande de povos indígenas, e agora em abril vai ter o acampamento Terra Livre em Brasília, que é o ATL, a gente se encontra lá para discutir políticas. São mais de 4.000 indígenas, nesse caso, esse ano vai ser só 3 dias, mas nos últimos anos eram até 7 dias de encontro, e a gente discutia essas narrativas de como as coisas acontecem, como a gente utiliza os nossos processos ancestrais para gerar narrativas de comunicação. Uma das coisas que hoje mais a gente tem utilizado, pelo menos na Rádio Yandê, é para ser um bom ancestral, seja ancestral hoje, o ancestral do futuro, ele só acontece hoje. Se você não fizer o seu melhor hoje para ser um bom ancestral, qual o sentido de você reverenciar os seus ancestrais do passado? Se você não os respeita do passado, você não consegue um bom ancestral hoje. E nunca será lembrado no futuro como ancestral. Ancestralidade é muito mais profundo. Ancestralidade não é um direito. Ancestralidade é um privilégio, a qual você vai olhar para o teu passado, vai olhar para a tua origem e vai respeitá-lo, vai reproduzi-lo. Mas você tem que buscar o mais profundo das linhas, respeitar cada história, deixar uma coisa que sempre aconteceu muito, é você rir dos mais velhos, achar que ele está caduco. Povos tradicionais, povos originários, respeitam seus mais velhos. Mesmo quando a gente acha que ele está caducando. E eu digo que não está caducando, ele não está repetindo a história porque está caduco. Ele está fixando a ideia de uma história para você. Está te dando a oportunidade de relembrar várias vezes aquele momento que vai fazer um significado muito grande no teu eixo de vida. E quando a gente utiliza isso num processo comunicacional, que você respeita a tua ancestralidade, tu respeita a sua diversidade, tu respeita o seu gênero, tu respeita todas as profundidades, em todas as lacunas da sua existência que te antecede e que te procede, você será uma pessoa muito mais feliz, saberá respeitar todos os seus próximos e toda a sua diversidade. E nesse ambiente que a gente, na Rádio Yandê, produzindo o conceito de etnomídia, a gente conseguiu chegar a esse 6º ano, onde todos diriam que a gente não passava de 3 meses. Porque quem vai ouvir mídia de índio? Exatamente, ninguém acreditava. Mas 2 milhões de ouvintes? Mais de 1.000 ouvintes por dia? 80 países? Não é porque a gente se tornou um pouco arrogante em relação a isso, mas a gente conseguiu chegar a 1/3 do caminho. E agora surgiu várias mídias indígenas no nosso país, utilizando o mesmo conceito e tendo respeito pela sua cultura, pela cultura dos outros, e conseguiu de uma forma muito maravilhosa, elevar a sua própria cultura e entender o do outro. Muito obrigado. Bom, queria agradecer a fala. Tem uma coisa que está mexendo comigo desde ontem, né? É que, de alguma maneira, né, esse evento traz uma coisa nas falas que aconteceram ontem, que aconteceram hoje,
que é uma fala que vem de um lugar, né, talvez que a gente evite, às vezes, na academia, que é essa ordem de uma sensibilidade e uma delicadeza ao lidar com as questões que, às vezes, o nosso discurso acaba ocultando ou suprimindo, né? E isso foi uma coisa que me marcou muito nesse movimento, nessas falas, e na escuta também que isso provoca nos outros, né? Ontem eu estava pensando nisso, né? Na sensação de união e de harmonia que o evento de ontem acabou provocando. E a mesma coisa acontece hoje porque se fala de um outro lugar, né? Desse lugar que você está chamando de amor, que você está chamando de ancestralidade, que, enfim, que tem vários nomes, mas que são dessa ordem de valorizar, né, essa sensibilidade que muitas vezes a gente passa por cima, né, através de alguns discursos que a mascaram ou que impedem que ela exista. Eu queria passar a palavra para alguém da plateia, não sei, quem gostaria de fazer alguma pergunta. Amanda está com o microfone. Eu só quero fazer um adendo. Toda essa minha fala vai fazer parte de um livro. Então, gostaria muito que vocês colaborassem com suas perguntas, pelo menos no meu caso específico, porque vai me ajudar muito. Vai ser lançado pela UNEB, lá na Bahia. E esse evento é muito especial para mim, até porque vai fazer parte desse livro. Eu aceitei muito por essas condições também, que ela teria uma representação muito profunda. E gostaria muito que vocês fossem muito provocativos, tanto a mim quanto a professora. Eu posso até não levar na transcrição, mas em algum momento, referências, mesmo que seja para a professora, que chegue a me afetar diretamente, eu quero colocar também no livro. Então, gostaria que vocês fossem muito provocativos a nós. Acho que a gente merece ser provocado. A rádio é online, né? Toda online, www.radiojandê.com, tá bonitinho aqui atrás. A gente é muito debochado e sátiro com arte o tempo inteiro, até porque não dá para ser extremamente tradicional o tempo inteiro. Oi. Então, na verdade, 2 pontos assim que eu acho que eu gostaria de ouvir mais de vocês, assim, da opinião de vocês, sobre fazer essa arte que acaba ficando em um gueto, né? Acaba sendo a arte negra, aquilo que você falou, é um cinema sempre de gênero e de raça, e uma questão que sempre fica para mim, 2 questões. Uma é falar de amor na academia, que eu acho sempre muito difícil e pouco bem recebido. E como fazer essa arte, que é uma arte indígena, mas é uma arte... Como fazer ela circular para além de entre os indígenas? Ou se vale a pena... Tipo, eu estou muito inserida no contexto de arte LGBT, e aí eu fico sempre nessa questão de, tipo, se eu faço para circular entre a gente, se é interessante ficar circulando só entre a gente, ou se seria interessante escapar para as pessoas cis hétero verem. E essa relação, né, da arte e o gueto e a arte fora. Não sei se eu fiz uma pergunta muito... Mas gostaria de ouvir mais sobre isso. Então, em nenhum momento a gente pensou em produzir só para nós. A intenção toda é vocês, não indígenas, nos conhecerem. Até porque, se fosse só para nós, a gente não precisaria utilizar a internet, né? A gente ficaria mandando conteúdo só para dentro dos territórios e não se preocuparia com isso. Nossa preocupação é com vocês mesmos, né? Dia 19 de abril está vindo aí, e a maior parte ainda... Quantos de vocês, de alguma forma, a tia crecheira, a professora de vocês, não pintaram vocês de índiozinho e colocaram aquela peninha feita de cartolina
botaram 2 faixinhas no rosto, parecia que era timbalada, botaram aquela tanguinha de índio americano e ridicularizava de alguma forma quando botava fazer aquele Cara, isso é chamado de guerra. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer para um indígena, é chamar ele para a guerra. Ele está preparado para matar e para morrer. Ele nasceu nesse meio. A condição é essa de existência. Então, quando a gente produz um processo de arte, não é para nós. Por mais que a gente fale para nós, a intenção é que vocês, senão seria internet, o Denilson não estaria passeando pelo país inteiro de uma forma muito provocativa, enchendo de cartazes, dizendo que terra X é terra indígena, porque o Brasil inteiro é terra indígena, querendo ou não. Algo que o colonizador vai ter que sentir isso na pele, vai ter que engolir, sim. Por mais que a população, hoje a maioria seja não indígena, todo o país é terra indígena. Não existe solo aqui que não seja. Foi roubado, sim. Tem genocídio indígena até hoje, sim. E a nossa missão é mostrar tudo isso. Mas a gente vai utilizar a arte de outra forma. Ser provocativo, ser debochado, ser irônico, ser pensador, ser reflexivo. Criar arte em todas as suas demandas. Então, hoje nós ocupamos principalmente para o não indígena, quando a gente sai desse ambiente de nosso conforto. Não teria sentido a gente só fazer para nós. Mas acaba acontecendo, até com a diversidade indígena de mais de 300 povos indígenas no país, com mais de 180 línguas faladas, 254 algumas fontes. Imagine que nem a gente se conhece entre a gente. Quantas vezes chega numa aldeia indígena, o pessoal, você é tupinambá, você não já morreu? Teu povo não já morreu? Então, assim, nem a gente se conhece totalmente. Então, é muito focado, principalmente para vocês. Posso ir depois? Então, eu acho que é emoção. Eu acho que tem uma coisa cruel na universidade, que é a tal da neutralidade, que não engana mais ninguém, mas a gente tem um grupo, e um grupo forte de intelectuais que persistem na tal neutralidade. Na semana passada, eu estava numa banca de um menino brilhante que está trabalhando com imagens numa escola na periferia de Brasília e que, coincidentemente, essas imagens eram imagens negras, mas na bibliografia não tinha referências negras. Usava Walter Benjamin, enfim, um referencial teórico todo branco. E daí, uma das críticas que eu fiz ao trabalho era esse, de que faltava referencial negro. E a orientadora disse, eu assumo, é uma falha minha, é que vocês negros trabalham só com identidade. E como eu não trabalho com identidade, ficou faltando essa parte no trabalho. Aí eu pensei, ai, meu útero. E aí fiquei repetindo, assim, a gente só trabalha com identidade. Porque eu não consigo pensar nenhum tema, seja em que ciência for, que ela não possa atravessar a questão de gênero e raça. Nós não estamos falando de minoria. Nós estamos falar da população negra no Brasil é falar de 54% da população brasileira, né? Não saberia quantas pessoas no Brasil hoje se declara fora da heteronormatividade, mas também penso que é significativa essa população. Então, eu acho que quando nós estamos produzindo, não estamos produzindo para os guetos, né, para determinada, estamos produzindo para todos. E essa produção que abarca a diversidade, ela só nasce a partir dos nossos corpos aqui dentro,
né, da possibilidade de você escrever um trabalho com amor. Só vai ser possível de ter uma professora como Tereza, como Beth, como Gilson, que possa acolher esse trabalho, porque muitas vezes, quando você traz um tema, a primeira coisa que diz, não, mas isso não é acadêmico. Isso, não, bora pensar em outra coisa. E é isso, assim, a academia adoece, né? E a gente tem que ter muito tesão para não adoecer. Fazer coisas com amor, fazer com afeto, pesquisar, se envolver realmente com... Odeio essa história de objeto, né? Mas com a nossa temática, com aquilo que a gente está buscando e aquilo que a gente vai buscar para apresentar o outro, e não existe pesquisa acabada, né? Porque a gente está sempre mais e mais e mais. Enfim, isso é ótimo, mas poder apresentar ao outro aquilo que a gente descobriu, aquilo que a gente nem descobriu, mas aquilo que foi apontado para nós e nós estamos escrevendo. Eu sempre digo, não existe ninguém que escreve pior do que filósofo, né? Aí na hierarquia vem filósofo, historiadores e sociólogos. Eu sou historiadora, então posso falar. Nós estamos escrevendo para quem? Sabe? Eu quero escrever que a minha mãe, que é semi-analfabeta, possa ler e possa entender do que eu estou falando. E, assim, a essa produção, para quem nós estamos fazendo essa produção acadêmica? Por isso que eu acho que é necessário, para tudo, fazer com muito amor. Assim, a gente tem que se apaixonar por esses espaços e por tudo que ele nos possibilita. Oi, boa noite. Meu nome é Diego. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, porque durante as duas falas eu fiquei muito, principalmente, né, depois que o Tupinambá falou do Denilson, a gente já foi aqui procurar, e um dos trabalhos, se eu não me engano, tem a frase: o Brasil bota no seu dinheiro tudo que ele, nas cédulas, tudo que ele mata. Não, acho que é um trabalho do Denilson, se eu não me engano. E eu fiquei pensando no poder não o poder, enfim, que a gente fica teorizando, né? Um outro poder, de repente, movido muito mais pelo afeto, pelo amor, mas o poder dessas imagens que vocês estão convocando em desfazer ou desmontar esse pensamento, esse imaginário colonial, que é o que está, né, muitas vezes o que adoece a gente, que nos coloca em situações, né, muito vulneráveis de destruição, e também, tanto através do cinema quanto através do rádio, né, se apropriar de meios e o tempo que isso levou para né, determinados corpos e subjetividades conseguirem se apropriar, tomar esses meios para conseguir produzir essas narrativas, esses discursos, esses processos, que muitos, enfim, colegas, muitos parceiros têm chamado de anticoloniais, né? Então, queria ouvir um pouco nesse sentido, dessa capacidade amorosa das imagens de destruição do colonial. Se faz sentido, isso também que eu estou colocando. Tudo terá sentido, mesmo quando o sentido não tem. Eu acho que, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa... Eu já cheguei a estudar aqui, eu fiz extensão aqui em jornalismo político, e eu sempre olhei muito para o prédio, né? Eu estava fotografando, mandando para a minha equipe que está produzindo um festival em São Paulo, o pessoal lá da redação, e a gente estava rindo um pouquinho disso aqui tudo, né? Que a gente parecia um tribunal, né? A gente olhava aqui para trás, tipo, a gente vai ser condenado a alguma coisa sempre. Eu, pelo menos, eu tenho essa sensação que isso aqui é maiores até do que algumas salas maçônicas que eu já dei palestra. Olha que eu já fui dar palestra dentro da maçonaria. E, cara, é tão grande, é tão
megalomaníaco, é tão tipo, vocês são pequenos, vocês são menores do que eu. Não, não somos. Nós indígenas não somos menores do que esse espaço. Os negros não são menores que esse espaço. Ninguém é menor que esse espaço. A minha cultura nem cabe aqui dentro. Então, desconstruir tudo isso que fizeram de maldade, e eu vejo como uma maldade de transformar pessoas, às vezes boníssimas, em seres alienados, que ninguém nasce cruel, ninguém nasce mal, e aí sim a gente reverencia Mandela, lembrando que ninguém nasce preconceituoso e nem racista. Fazem isso com vocês. O processo educacional faz isso com vocês, a mídia faz isso com vocês. E qual sobra? Nossa missão é dizer, olha, estão errado, não é isso. Chegou o momento da gente, de alguma forma, utilizar todas as plataformas de mídias, de formas comunicacionais, seja pela rádio, seja por vídeo, seja por texto, literatura indígena. Onde estava a Cacá Verá aqui, que é um dos caras mais fabulosos que eu conheço. Ele não só tem a literatura, ele tem um processo político, de utilizar a política como ferramenta também de decolonização. Tanto ele quanto eu fui candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro só para fazer corpo a corpo, para conversar com pessoas. Eu só tive 254 votos para deputado estadual. Mas já foi a melhor experiência de fazer decolonização política no corpo a corpo. De conversar com pessoas em Libras e falar, não, eu sou indígena, eu sou tupinambá. Eu me dei o trabalho de, teoricamente, de aprender Libras para conversar com pessoas, para decolonizar ela. E falar assim, olha, esse negócio de que está em Libras isso, quando você fala em Libras, quer falar de indígena, você faz isso aqui e faz isso. Que absurdo. E eu ter que explicar isso para uma pessoa que é surda. Então, é uma missão. É uma missão que foi dada para a gente, essa nova geração que está desses 519 anos, tem sim uma missão de ser decolonizadora e contar realmente narrativas diferentes. Apresentar a história do oprimido. Sim. Existe até um ponto que fala da comédia. Comédia se faz com o opressor. Todo opressor ele merece ser ridicularizado. Então, se existe algo que te oprime, vamos ridicularizar. Vamos mostrar que ele está errado. Existem várias versões da história. E a nossa, tanto indígena, negro, de muitos outros povos, não é contada. E acho que como missão comunicacional, e a gente desconstruir todas as imagens que foram construídas pela colonização europeia e de qualquer outro povo que subjuga os povos originários brasileiros e todos esses povos tradicionais que sofrem até hoje, em todos os contextos. E eu me sinto muito confortável, Diego, de fazer isso todos os dias, de decolonizar e descolonizar. Primeiro decolonizar a cabeça e depois descolonizar o corpo. Aos poucos, todos os dias. É uma missão. E aí, como eu disse, assim, eu quero ser um bom ancestral hoje. O futuro, a gente vai ser lembrado por ter feito coisas fantásticas, por nações, por povos. E sem nenhuma dúvida, isso será sempre importante para a construção. Quando a professora aqui fala do amor, cara, não é o amor das letrinhas, é algo tão grande, é tão fantástico. E quando você pensa nesse amor, pelo menos quando ela falou em amor, eu vou nas viagens muito loucas de que o amor é muito maior do que isso que a gente, de alguma forma imbecil, fala às vezes para as pessoas, fala assim, eu te amo, e é muito mais do que isso. O amor é tão extenso, ele é tão galáctico, ele é tão expansivo, ele é tão energético que só a palavra ela é pouco. Desculpe me apropriar desse amor que você tanto cita, mas é isso que eu, pelo menos, me senti muita vontade de falar sobre esse trabalho que eu faço, tem muito em cima disso. Desculpa me alongar um pouquinho, mas é muito importante. Então, nunca tinha pensado nessa história de que tudo que está na cédula a gente mata. Aqui a de R$10 é uma arara, e de fato. Porque tem uma coisa que chama a atenção nas cédulas
dos reais é Deus seja louvado, né? E de que Deus é esse que a gente está falando, né? Agora o novo presidente vai trocar os crucifixos por Bíblias, né? E, enfim, é sempre a história de trocar 6 por meia dúzia. E obrigada, Beth. A pessoa, né? A pessoa vai ocupando assim. Eu acho que o nosso grande desafio é descolonizar o pensamento, né? Descolonizar nossos corpos. Fanon dizia que o racismo, quando ele não mata, ele enlouquece. E aí eu acho que do quanto é revolucionário mesmo falar de amor. Eu só não concordo que isso seja muito fácil, não. Por exemplo, para quantas pessoas vocês disseram eu te amo no último mês? Não precisa ser na última semana, no último mês. Porque tem aquela história, né? Eu te amo, eu também. A Elisa Lucinda fez um poema sobre isso, né? Eu te amo, eu compreendo. Né? É muito difícil dizer eu te amo. É muito difícil se doar, né? É muito difícil descolonizar. Porque a gente tem que estar se policiando o tempo todo, né, para não cair nas armadilhas, porque são séculos, né? São séculos de amarras, né, da colonialidade que está aí nos nossos corpos, nas nossas atitudes. Então, dizer eu te amo não é uma coisa banal, assim, experimentem. Experimentem dizer eu te amo quando chegarem em casa. Para pessoas que vocês têm certeza que amam vocês, mas que a gente tão pouco fala, né? E tem até aquela coisa que quando a gente... Irmão, então, é uma coisa, né? Quando você diz eu te amo, você está querendo o quê emprestado, né? Para companheiros e companheiras... Também tem um monte de frases de efeito, né? Eu te amo. Tá, o que você aprontou, né? Então, a gente nem fala com muita naturalidade, mas a gente também não recebe com muita naturalidade. Aliás, esqueci de ensinar que tem que pegar a pedrinha, botar em água corrente, assim, pode ser na mão, a torneira. A água é sempre um elemento de purificação. Vocês que têm sol, aproveitem o sol e guardem sempre consigo, assim, ter amor por perto é fundamental. Bom, eu gostaria de agradecer as falas e encerrar essa mesa. E a gente agora vai ter a sessão dos filmes, né? E a Tereza vai estar coordenando a sessão dos filmes. Muito obrigada.